Bueno, pues buenas tardes, por fin buenas tardes. Llevábamos ya unos minutos intentando que esta conexión que tenemos con Brasil, bueno, es que el formato hoy es más híbrido que nunca porque estamos conjugando radio, estudio de radio, ordenadores, bueno, son muchísimas cosas. En esta plataforma que tenemos esta tarde, que nos pueden ver, también nos pueden escuchar en Radio Universidad de Salamanca y ya hemos conseguido pues desbrozar toda esa serie de problemas técnicos que teníamos, también gracias a los compañeros de Radio Universidad de Salamanca, y sí que vamos a comenzar con lo prometido. Seguimos conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y además con esta sesión yo considero que muy interesante y que nos va a presentar enseguida pues quien ha montado todo esto, la que nos ha metido en todo esto, Este lío. que vamos a seguir aprendiendo con ella, pues yo creo que cada día de nuestra vida. Esther Martínez Quinteiro, directora del Observatorio Radiofónico de Violencia contra las Mujeres de Radio Universidad de Salamanca, también directora de la red de plataformas audiovisuales y de Radio Universidad. Bueno, es muchas cosas. Esther Martínez Quinteiro, y sobre todo esta tarde va a ser la persona que nos diga exactamente a qué vamos a asistir. Esther, ¿qué nos tienes preparado para esta tarde? Y que además estás acompañada tú en el estudio de la radio por otras dos mujeres, tenemos otras dos en Brasil, así que cuéntanos. 4 personas. Muchas gracias, Elena, por haber hecho posible esto, que es complicado porque efectivamente tenemos un directo en la radio y por otro lado un diferido online en Brasil con personas que están además en diferentes estados de Brasil. Quiero empezar, además de recordando todo lo que ha hecho Elena Villegas por hacer posible esta actividad. Ayer estábamos en otra, hoy de nuevo, con la red de plataformas audiovisuales y de Radio Universidad de Salamanca, la RPARU, que está compuesta por el Observatorio Radiofónico de Violencia de Género de la USAL, por Radio Universidad de la USAL, por el Seminario de Historia Internacional de los Derechos Humanos de la USAL, por el Instituto Brasileño de Derechos Humanos de Fortaleza y por también el Observatorio Radiofónico de Violencia contra las Mujeres de la UFMS, de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Todas esas entidades tienen sus correspondientes plataformas audiovisuales y están conectándose hoy aquí, además de otra persona que se conecta a través, digamos, simplemente de los medios que le estamos ofreciendo. En primer lugar, quiero recordar que aquí van a intervenir la profesora Inés da Silva Feris, que es profesora titular y profesora permanente del curso de maestrado de Derecho de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Fue mi jefa durante bastante tiempo porque yo fui allí profesora visitante y ella era la directora en aquel momento de la Facultad de Derecho. Pero en algún tiempo pues ella trabajó conmigo y yo la orienté en el programa de postdoctorado. Así que tuvimos las dos. En un momento ella era mi jefa, una excelente jefa, y en otro momento yo era la orientadora. Y ella es la creadora y la impulsora, en parte gracias a la imagen que tenía del Observatorio Radiofónico de Violencia de Género de la Universidad de Salamanca. Fue la creadora del Observatorio Radiofónico de Violencia contra las Mujeres de la UFMS, tema del que va a hablar. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Kenia Silvia Guimeraes, que está haciendo la tesis doctoral en este momento y que está en el programa de doctorado de Historia y que, bueno, tiene una gran experiencia. Por los carteles habrán visto que ha trabajado en muchas entidades internacionales, no voy a detallarlas todas en este momento, y ella nos va a hablar de mujeres migrantes latinoamericanas en Europa y de salud mental. Silvia Perola Teixeira Costa, también le estoy dirigiendo yo el programa de doctorado en la Universidad de Salamanca, y ella pues, ha creado un grupo que es el Grupo de Mujeres Muda, para mudar la vida, para mudar la sociedad, y está especializada en Derecho del Trabajo y Tribunales Superiores, y tiene una fuerte interpretación, una fuerte actuación en derechos de la mujer. Es una gran defensora de los derechos de la mujer. Y finalmente va a hablar para nosotros también Regina Viana Brizolara, que es técnica del área de vigilancia de enfermedades transmisibles del departamento, ayúdame Regina, del departamento de enfermedades crónicas e infecciones sexuales transmisibles de la Secretaría de Vigilancia de la Salud en el Ministerio de Salud de Brasil.
es postdoctoranda del programa de postdoctorado de Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca, del CEBUSAL, y va a hablarnos de VIH y derechos de las mujeres. De modo que estas 4 personas, como vemos, están todas vinculadas de alguna manera a la Universidad de Salamanca por los estudios que están realizando en ella, pero realmente son personas que proceden de espacios muy diversos y que tienen actividades muy distintas. Tenemos una historiadora, tenemos una académica jurista, tenemos una jurista que vive en el mundo de los tribunales y tenemos una médica, una odontóloga. Tú eres odontóloga, ¿verdad? Pero en realidad eres una técnica, eres una funcionaria del Ministerio de Salud de Brasil, con lo cual creo que las perspectivas van a ser bastante diferentes. Y sin más, pues yo ya pido a Elena que se haga cargo de la moderación, que vaya dando la palabra a cada una de estas personas, de estas mujeres, que son 4 mujeres, pero estamos conmemorando el Día de la Mujer, así que aunque no hay una paridad absoluta, como nos piden siempre algún hombre nos pide en España, ¿verdad? Pero tenemos 4 mujeres para el Día de la Mujer. Yo creo que no tiene mucha importancia que esta vez no hayamos respetado el principio de paridad y sean mujeres las que hablen desde su punto de vista, desde su propia experiencia personal, de unas temáticas que pueden ser importantes para conmemorar el Día de la Mujer. Desde luego, interesantísimas el programa que nos planteas, Esther. Además, ya veo que tu portugués es muy bueno, ¿eh? Yo creo que ya el portugués lo dominas casi tanto como el castellano. Si te parece, o si os parece, podemos empezar con la primera persona que se conectó precisamente esta tarde, Inés da Silva Félix, porque nos interesa además mucho que nos comente sobre ese observatorio radiofónico de violencia contra las mujeres, que es un poco, supongo, a imagen, a semejanza del observatorio radiofónico de violencia de género que creaba Esther Martínez con la radio de la Universidad de Salamanca. Así que cuando tú quieras, Inés. Obrigada. É uma honra imensa participar dessa comemoração esse ano de Dia Internacional da Mulher, com esse grupo e essa rede tão importante de observatórios contra a violência de gênero, e em especial na Universidade de Salamanca, onde fiz o pós-doutorado e onde conheci a professora Esther, que hoje, juntamente com a professora Helena Viegas, diretora da rádio, organiza esse evento. Então, a professora Esther foi como ela disse, minha supervisora, tutora do pós-doutorado, mas temos desenvolvido uma atividade há bastante tempo aqui no Mato Grosso do Sul e também em Salamanca, não apenas junto ao mestrado em Direitos Humanos, que ela ajudou, participou, né, na nossa instituição, mas também em eventos relacionados aos direitos humanos, em especial o Congresso Internacional de Direitos Humanos, que já vai agora para a 20ª edição. Então, é uma honra, de fato. Eu quero agradecer à professora Esther por novamente me convidar para participar de eventos aí na Universidade de Salamanca. Espero em breve estar pessoalmente, com certeza. Saúdo aqui as colegas expositoras e, de fato, nesse dia temos que comemorar, e se os homens quiserem participar, são convidados, mas o momento de fala, com certeza, é bem apropriado que seja de cada mulher aqui. Eu sei que todas elas trarão grandes contribuições. Lembro também a Pérola, foi minha colega de pós-doutorado, então estamos aqui trocando, né, informações e cada uma se ajudando como é próprio entre as mulheres. Isso é uma grata satisfação, né, poder colaborarmos umas com as outras nessas duras lutas que temos enfrentado aí ao longo desse tempo e em especial nesse momento. O Observatório sobre a Violência contra a Mulher, que foi criado aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ele surgiu a partir de um convite, né, e uma sugestão da subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher do município de Campo Grande, a Carla Stefanini, e também para colaborar com pesquisas que já estavam sendo desenvolvidas pelos alunos, tanto da graduação quanto do mestrado, na área
não só da violência contra a mulher, mas gênero e direitos humanos. A ideia da secretária de Políticas Públicas era justamente que a universidade, que a academia pudesse atuar junto à Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, que foi a primeira instituição instalada no Brasil. Hoje temos outras 4, mas naquele momento foi a primeira instalada. Então, todo o atendimento que a Casa da Mulher faz, que é o atendimento mais completo, eu vou falar um pouquinho depois sobre o trabalho da casa, mas a ideia do observatório era dar esse suporte. Internamente, também, né, apoiar essas pesquisas que já estavam sendo desenvolvidas e fomentar que elas pudessem ser ampliadas. O nosso observatório ele tem vários objetivos. Um deles é justamente instituir o observatório radiofônico, ou eu digo que é um embrião, né, que foi lançado pela professora Esther aqui, e que é digamos, uma parte ou do observatório que existe, pelo qual nós estamos falando nesse programa, que é o Observatório da Universidade de Salamanca, né? Então, a ideia é que também a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul consiga, rapidamente, a gente está programando para esse semestre, instituir a parte, digamos, radiofônica do observatório, que já existe e tem 4 anos já funcionando. Esse observatório, ele não apenas congrega o curso de Direito com professores, alunos, o mestrado, mas também o curso de Psicologia e outros cursos da Universidade Federal, e envolve professores técnicos e servidores da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher do município de Campo Grande. Ele tem como objetivo geral, como eu disse, antecipei, atuar junto à Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. E essa ideia é acompanhar, analisar os dados que são produzidos, que são recolhidos e promover ações de prevenção, de formação, tanto dos gestores públicos como também dos acadêmicos e da comunidade em geral que atua nessa área. Então, tem vários objetivos específicos, como reunir os dados, né, produzir análises, produzir todo o material acadêmico, realizar cursos, apoiar atividades e iniciativas que possam trazer para a rede que atua no enfrentamento contra a violência à mulher no nosso município e também ampliado para o Estado, suporte, conhecimento e informação para que se possam estabelecer políticas e ações e atividades que possam colaborar nesse enfrentamento. Então, a atuação do observatório, embora ele esteja localizado dentro da universidade, ele se relaciona com a comunidade, se relaciona com a instituição pública e pretende, né, reunir trabalhos e toda a produção científica a partir desses dados. Ele foi instituído em 2019, nós já desenvolvemos bastante atividades nessa área da formação no ano de 2021 e depois nós conseguimos chegar a 2022 com um curso diplomado de 80 horas, um curso sobre violência contra a mulher e direitos humanos, vários módulos. A professora Esther abriu esse curso com uma palestra sobre a violência contra a mulher e os direitos humanos. Estudamos nesse curso e a ideia era não apenas falar sobre violência contra a mulher, mas falar de tudo que se relaciona a esse fenômeno, né? E debater feminilidades, masculinidades, identidades, dimensão racial da violência contra a mulher, representações sociais da violência, marco legal da defesa dos direitos da mulher, em especial a Lei Maria da Penha, que é a que nos incentiva e que promoveu, né, um grande avanço, principalmente relacionado ao compromisso das instituições, entre elas o Poder Judiciário, né, o Ministério Público, que a partir da Lei Maria da Penha
construíram políticas específicas para atuar nessa área, e nós temos agora, lembra, a professora Esther já comentou outras vezes, e é um documento muito importante do Poder Judiciário aqui, que recomendou ao Judiciário todo, em todas as áreas, né, que observassem a questão de gênero nos julgamentos. Então, isso é fruto, né, da Lei Maria da Penha, de todo esse avanço das instituições, do trabalho das mulheres, da luta aqui das mulheres, das feministas no nosso país. Esse ano, então, após a conclusão do curso, a nossa ideia é exatamente reunir todos os trabalhos que temos, montar o nosso banco de dados, eles pode até ser acessado, temos várias dissertações de mestrado, temos monografias que podem ser acessadas na página da UFMS, relacionados a gênero, direitos humanos e violência contra a mulher, mas também a nossa tarefa é instituir um observatório radiofônico e também reunir esse material e essa documentação. Ao lado dessa tarefa, que hoje é conduzida com a coordenação da professora Jaci Curado, juntamente comigo, ela é realizada também com a ideia de nós analisarmos alguns dados que foram produzidos, né? A Casa da Mulher Brasileira, ela, nesse 8 de março, juntamente com o município de Campo Grande, a secretaria que me dá o suporte administrativo, lançou um dossiê com dados sobre o atendimento da Casa da Mulher e, portanto, com dados sobre a violência de 2016 a 2022. E esse dossiê será a nossa, digamos assim, o nosso objeto de estudo nesse semestre, justamente para observar e poder destacar algumas das questões e das realidades, né, mais específicas aqui do nosso estado e, em especial, de Campo Grande. A Casa da Mulher, ela atendeu 41.976 vítimas nesses anos, de 2016 a 2022. Esses atendimentos, eles incluíam também os atendimentos que aconteceram dentro da casa, internos e externos, com instituições vinculadas, que são utilizadas pela Casa da Mulher para encaminhamento, né, das mulheres. No total, 854 mil atendimentos foram feitos pela casa. Há uma média de idade de 21 a 40 anos dessas mulheres, 42 mil, ou seja, quase 30% de mulheres dessa idade. De 21 a 30 anos, nós temos em torno de 26%. Essa faixa etária atendida, ela é importante para a gente observar a condição dessa mulher, né? E também observar que, no caso da Casa da Mulher, até esse ano, somente eram atendidas as vítimas acima de 18 anos. E agora a Casa da Mulher passa também a atender as meninas e adolescentes. Então, é um espaço, né, de atuação que vai ser ampliado. A casa, ela surgiu, né, nasceu, não foi por obra de um milagre, né? Ela nasceu não do dia para a noite, mas foi pensada, foi buscada, foi reivindicada por muitas mulheres ao longo de décadas, por gestoras públicas, acadêmicas, mulheres de movimentos sociais e usuárias. E essa experiência acabou acontecendo, e a primeira foi aqui em Campo Grande, e uma das responsáveis foi uma mulher feminista, Cida Gonçalves, que hoje é nossa ministra das Mulheres, e com isso esperamos aí uma atuação bem maior, né, e um maior incentivo nas políticas públicas que enfrenta e combate, né, esse mal que ainda cresce no Brasil. Nós tivemos agora também vários relatórios por ocasião do 8 de maio, que tanto vários observatórios, como outras instituições ligadas,
denunciaram, né, o aumento da violência nesses últimos anos. A Casa da Mulher, então, ela tem, né, como nosso principal parceiro, né, e fomentador da existência do observatório, ela atua e tem como obrigação integralizar os serviços para o atendimento da mulher que sofre violência. E nisso ela congrega governo federal, estadual, municipal, delegacia, defensoria pública, Ministério Público, Poder Judiciário, né, dentro do seu espaço físico, funciona 24 horas, todos os finais de semana, todos os dias, e com isso ela pode receber uma mulher vítima e ofertar de imediato todos os atendimentos que são necessários naquele momento e depois encaminhar caso haja algum outro serviço a ser ofertado para essa mulher. Então, o observatório, a gente observa com muita satisfação, né? Ele está empenhado em tanto reunir os pesquisadores, produzir análises, observar agora esses dados mais recentes, produzir sistematizações e reflexões, justamente para atuar como tem atuado na informação, na formação dos profissionais e propor ações e políticas que colaborem no enfrentamento da violência contra a mulher. Então, essa é uma tarefa que o Observatório vem desempenhando e que agora retoma, né, nesse ano com um gás novo, porque não só pretende utilizar a rádio como um veículo de informação e de formação, mas também utilizar toda a nossa produção científica no mestrado em Direitos Humanos e na graduação para pensar, né, e refletir sobre esses dados que foram produzidos e imaginar aí propor ações, né, ideias e políticas para que serem desenvolvidas no sentido de colocar, né, um basta nessa violência. Porque sabemos que, além dos dados e das informações, que temos muitas, é importante que haja uma atuação de formação e informação, né? Ter o dado não é suficiente. É preciso que esse dado chegue às instituições, é preciso que esse dado ele possa produzir, né, uma interferência efetiva em políticas que ajudem e que colaborem nesse enfrentamento. Então, eu espero que todos possam conhecer. O Observatório está na página da Faculdade de Direito, ele também pode ser observado por meio da nossa página da Casa da Mulher, e os dados aí da produção científica que temos está também disponível na página da UFMS. Eu agradeço mais uma vez e espero aí que possamos trazer esse observatório radiofônico o mais rápido possível aqui para Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Muchas gracias Inés da Silva. Antes de irnos con Kenia, Silvia, para ir jugando un poco entre Brasil y España, ya que Kenia se encuentra con nosotros aquí en el estudio de la radio, sí que me gustaría que interviniera un momento la profesora Esther Martínez Quinteiro, porque yo creo que conoces esa radio, ¿no, Esther? ¿Conoces esa radio? Sí. Me gustaría que pusieras lo que me ha gustado mucho de lo si que hay nos mucha ha propuesto diferencia, Inés, por entre... decirlo, no sé si se está oyendo. Sí, adelante. ¿Sí? Lo que me ha gustado mucho de la propuesta de Inés es que muestra cómo la radio no solo es información, sino que también es extensión universitaria y también tiene la capacidad de incidir en la sociedad y en las políticas públicas, puesto que lo que se propone en Mato Grosso do Sul, y esto es mucho de Brasil, más que de España. A lo mejor en España los políticos no están tan pendientes de lo que hacen las universidades, pero en Brasil es vital. Y eso es algo que deberíamos aprender. Claro está que la radio puede hacer política en ese sentido, puede influir en las políticas públicas. Y me ha interesado mucho ver cómo la UFMS se propone ofrecer a los políticos realmente soluciones. Si escucharan más la radio y si escucharan más las radios universitarias,
estoy segura de que también en España los políticos podrían no solo aportar, no solo venir, no solo asistir a la radio y hablarnos, sino también escucharnos y ver qué propuestas surgen de la propia radio. A mí me parece que esto es muy interesante. Por mí era la única observación que me gustaba hacer, porque creo que podemos aprender de Brasil en ese sentido, ¿eh? En Brasil las universidades tienen un impacto político mucho mayor que en España. Muy bien también por esa puntualización que nos realiza Esther, y si os parece vamos con Kenia Silvia Guimaraes, que está en el estudio de Radio Universidad de Salamanca. Qué bien le sienta el estudio a Kenia con ese roller que tenemos detrás de los 25 años de Radio Universidad de Salamanca, que yo no sé si llevas tú también tanto tiempo dedicándote a estos temas de proyectos internacionales, con experiencias en diseño, en desarrollo, en puesta en marcha de esos proyectos prácticamente en todos los continentes. Kenia, has estado y has trabajado para instituciones tan importantes como UNICEF, ¿no? Ahora estás aquí en la Universidad de Salamanca haciendo el doctorado, y creo que hoy nos vas a hablar de un tema que seguro que conoces perfectamente: mujeres migrantes latinoamericanas en Europa, que creo que tu programa de doctorado o tu tesis doctoral también va un poco enfocada en ese sentido, Kenia. Sí, muchas gracias, Elena, y es un placer estar aquí con vosotras. Y bueno, no solamente conozco un poco el contexto a nivel de mujeres latinoamericanas, pero que en muchas partes del mundo que tuve la oportunidad de trabajar en todos los continentes, seguro, que es sin embargo, es una experiencia de vida buenísima también, no solamente profesional, pero que también ayuda a nivel académico para desarrollar la tesis del doctorado. Bueno, sabemos muy bien que la OMS define salud mental como el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Pero que de acuerdo con la OMS también, en 2019 tenía más o menos 272 millones de inmigrantes en el mundo. Y migrantes también, refugiados, ahora utilizamos el tema, bueno, la terminología desplazados internos, que es muy fuerte también, que están expuestos a varios factores de estrés que afectan su salud mental y bienestar. Y durante su viaje, antes de emigrar, durante el proceso de migración, hasta que pueden intentarse integrar. Existe una prevalencia de trastornos mentales comunes como la depresión, la ansiedad y trastornos de estrés postraumático, que decimos también, especialmente en poblaciones acogidas. Y a lo mejor las organizaciones internacionales que acogen a estas personas, que deben tener en cuenta y también tener programas de promoción y prevención inclusivas y accesibles por parte de los servicios sociales en general y sobre todo servicios de salud. Y yo quiero solamente apuntar que existe un modelo que se llama el modelo biopsicosocial, que fue creado por un estadounidense que se llama George Engel, que era internista y psiquiatra también, que desarrolló este modelo y publicó también en la revista Science en los Estados Unidos en 1977, hace algunos años, que de acuerdo con él se entiende que la salud y la enfermedad son como una cosa, no son como una cosa sola, son como una cosa sola, lo siento, pero como el resultado de características y factores psicológicos, fisiológicos y socioculturales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que de alguna forma influencian mutuamente un conjunto de varios factores de estrés que se convierten en una problemática de enfermedades mentales. Entonces, el factor biológico que conocemos bien, bueno, sexo, discapacidad, salud mental, inmunidad, psicológico también, la conducta, la personalidad, actividades
creencias también, aprendizaje, memoria y el factor social, que son el aspecto de socialización de género, educación, estatus socioeconómico y adelante. Y cuando miramos este conjunto de situaciones, también miramos que la salud mental, el bienestar, tiene un papel fundamental y es una de las claves vitales en el proceso de integración de mujeres, niñas y refugiadas para desarrollar sus capacidades de ejercer sus derechos humanos, llegando a un nuevo país para lograr una vida de estabilidad. Mujeres, bueno, migrantes, refugiadas, contribuyen muy positivamente en una sociedad y para lograr su plan potencial puede ser alcanzado si gocen de una buena salud física y mental. Miramos algunos hechos, como estaba intentando organizar la presentación. De acuerdo con los hechos principales que yo intenté hacer, la problemática de salud, de acuerdo con un informe de la problemática de salud de mujeres inmigrantes, abordando las barreras para el acceso a la atención médica para mujeres migrantes en estatus irregulares, desarrollado por PICAM, que es un organismo que trabaja con migrantes y refugiados en Bruselas a través de la Comisión Europea, con quien yo trabajé un tiempo cuando estaba trabajando en Bruselas, la Plataforma Internacional de Cooperación para Migrantes Indocumentados. Ellos describen que al nivel europeo, los 28 miembros desde la Unión Europea, en 10 países solamente, migrantes tienen derecho de acuerdo con la ley de acceder a servicios generales de salud. En 6 países están muy limitados para acceder a servicios de emergencia y, por ejemplo, en Bulgaria tiene que pagar para acceder a algunos tipos de servicios. En los otros 12 países está más o menos entre los 2 tipos de servicio, el servicio primario y el servicio secundario de salud. Pero en algunos casos son limitados a categoría específica, como por ejemplo, mujeres embarazadas, niños indocumentados o algunas enfermedades transmisibles como VIH, que no está conectada al derecho de la atención primaria desde la frontera, que a veces hacen un proceso de investigación, bueno, de buscar y cuando están pasando por las personas inmigrantes, tienen que hacer como decimos, de triage. Además, cuestiones administrativas, costo y riesgo impuesto por la ley. Y asimismo enfrentan denuncias por administradores del hospital, que es sin embargo una cosa horrible. Y de acuerdo con otro informe de la Migration Women Press, que es una prensa de mujeres migrantes en 2022, ellos escribieron un artículo también de una fundación de salud mental de la Inglaterra, donde detectaron que los solicitantes de asilo tienen 5 veces más probabilidad de tener problemas de salud mental comparado a la población general y más de 61% que van a tener experiencia de angustia, trastornos, depresión, pobreza, ansiedad, trauma y muchas otras cosas. Acceder al tratamiento, sin embargo, es un problema muy serio para muchas personas y es difícil de enfrentar estas barreras y también cuestiones de educación, empleo, sufren discriminación. Una de las barreras claves también es la cuestión de lengua, entonces la cuestión lingüística, pues la capacidad de se comunicar, es expresar, es fundamental. Y también los sentimientos describiendo las situaciones todo que se ocurrió con ellos. Ten en cuenta que es muy importante contratar también profesionales con competencias interculturales para abordar esta problemática y llegar a llenar los huecos. Cuando tiene una mujer en una situación de vulnerabilidad y que están, ellas necesitan estar cómodas con situaciones que vivieron traumas y tantas situaciones que
le causaron tanto, tanto miedo. Ellas tienen que sentirse cómodas también, porque a veces se siente que están hablando con una persona que no vas a hacer nada, continúa un ciclo de depresión. Existen también otros desafíos que estas mujeres se enfrentan a nivel de salud mental, que sabemos muy bien que mujeres refugiadas, inmigrantes, están en situaciones vulnerables y también pueden tener situaciones de violencia de género, la trata, que es un problema muy serio también, y abusos, violos, y otras violaciones de derechos humanos, y hasta mismo suicidarse. Hemos visto una tasa muy alta de suicidio, sobre todo después del COVID, de la pandemia, y cada continente está intentando, juntamente con los ministerios de salud, intentando lograr un punto de control e intentando ayudar mujeres. Pero un otro informe muy interesante es de la Red Europea de Mujeres Migrantes, que en el estado de salud de mujeres migrantes, desafortunadamente, todavía faltan muchos datos, que es extremadamente importante para proporcionar evidencia de estadísticas concretas y obtener datos. Es una barrera, pero que también tiene que saber que a veces no es tan fácil para muchas mujeres hablar de situaciones de los profesionales de salud para tener los datos debidos para crear políticas públicas y sociales que pueden ayudar a estas mujeres también. Y sobre todo los donadores quieren siempre mirar la evidencia. Si no miran la evidencia, los números no van a dar apoyo financiero para muchas cosas. Llegando el apoyo financiero, porque los fondos financieros son fundamental para la implementación, para desarrollar y también para implementar programas de servicios de salud mental y asegurar políticas públicas manteniendo un trabajo eficaz para intentar solucionar este problema. Todavía miramos también que hay muchas situaciones, especialmente con la crisis que Europa ha vivido en relación a refugiados y solicitantes de asilos. Tenemos que también en salud pública llamamos los determinantes sociales de salud. Tenemos que abordar esta temática también de determinantes sociales para promover la integración e inclusión social de personas también, y que deben evitar un poco de rotular y de estigma que a veces sigue, que el inmigrante es una farda muy alta para los gobiernos, el sistema social, que es muy difícil y tiene un impacto negativo, pero que el bienestar mental de los inmigrantes es extremadamente importante también para contribuir a lo mejor en una sociedad y para intentar integrarse de la mejor manera posible. Desarrollar también actividades que promuevan la inclusión social de inmigrantes y refugiados, sobre todo foros comunitarios. Entonces, estamos hablando de América Latina, pero que Europa vive no solamente América Latina, pero que también de otras partes del mundo, que teníamos tasas muy altas de número de personas, mujeres sobre todo, que enfrentan muchas barreras para intentar integrarse. Y finalizando esta parte, la OMS también proporciona asesoramiento técnico para la salud mental, a través del desarrollo del Plan de Acción Global que fue creado en 2019 hasta 2023. Entonces, este año van a empezar a revisar cómo van a seguir adelante con esto para promover salud a los inmigrantes y refugiados. Y sobre todo esto se pasó después de la Asamblea General de la OMS en 2019, donde describen también las prioridades para el proceso de promoción de salud para inmigrantes y refugiados, logrando el proceso de promoción de salud. Luego sabemos también que la OMS creó el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental, que fue de 2013 hasta 2030. Y tiene una serie de medidas también que están intentando enfocar para lograr, de acuerdo con la Agenda
2030 de la ONU, que es muy importante porque ellos trabajan juntos con eso. Al final, yo quería finalizar diciendo que la Comisión Europea, de verdad también los organismos internacionales deben desarrollar estudio de caso específico a nivel europeo, investigando la desigualdad de género, violencia de género, feminización de la pobreza y migración laboral también, porque es extremadamente importante para las mujeres migrantes que tienen el derecho de acceder a servicios básicos, incluyendo la atención de la salud, sobre todo la salud mental, porque su bienestar es una forma también de integrarse y estar bien en la sociedad. Sin embargo, ellos están sistemáticamente excluidos de la salud, de los sistemas de salud, sobre la base de su migración, su estatus de migración, que está profundizado también en las desigualdades. Entonces, es un costo enorme también porque están a margen de la sociedad. Y por eso que tenemos que mirar esa situación. Es necesario crear políticas que prioricen la aplicación de la ley migratoria sobre la salud humana y derechos humanos, dando a los derechos a las mujeres migrantes salud que son compatibles a sus necesidades, logrando objetivos sociales relacionados con el empoderamiento y la igualdad de las mujeres. Derecho internacional de los derechos humanos que, sin embargo, están establecidos a través de la salud pública también en la planificación financiera de programas que necesitan estar desarrollados. Y intentar llenar estas brechas de servicio, de políticas para lograr la salud y bienestar de mujeres migrantes, no solamente en Europa, pero que en muchas partes del mundo. Muchas gracias. Ahora sí. Sí me escucháis ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Estaba comentando que muy interesante esa aportación tuya, Kenia. Yo quería añadir algo, ¿no? Enriquecer un poco, ¿no? Ese discurso tuyo sobre bienestar mental, que se está hablando muchísimo de bienestar mental en los medios de comunicación. Había sido, yo creo que de suicidios, por ejemplo, no se hablaba nunca en los medios de comunicación y ahora se habla mucho en los medios de comunicación españoles. Realmente sí que hay mucha preocupación y parece que ha dejado de ser tabú esto de hablar de suicidio o de hablar de bienestar mental. O sea, se tiene claro que una calidad de vida efectivamente pasa por ese bienestar mental. Así que me parece muy interesante, como también me parece muy interesante que se creen fondos especiales para esto, pero tiene que haber una voluntad política y tiene que haber conocimiento de qué realidad hay detrás de ello, porque dices que faltan datos, ¿no? Con lo cual, investigaciones como la tuya yo creo que son muy necesarias. Solamente quería añadir eso. Y me gustaría que Esther Martínez Quintero nos presentara a nuestra siguiente interlocutora, a Silvia Pérola, que nos espera desde Brasil. Sí. Silvia Pérola, yo decía hace un momento cuando hice la presentación de las 4 personas que iban a intervenir, las 4 mujeres que iban a intervenir, es abogada y en este momento doctoranda de la Universidad de Salamanca. Está trabajando también con temas de mujeres toda su vida y es una persona que está muy presente en los tribunales. Tiene una fuerza enorme, es una abogada muy fuerte, muy vigorosa, que ha ganado casos muy difíciles y esta dimensión de profesional del mundo del derecho pues la hace particularmente hábil cuando plantea las cuestiones de tipo práctico que el día a día nos presenta en materia de mujeres. Ella es la creadora de un grupo que se llama Grupo de Mujeres Muda y sobre todo yo destacaría su decisión, su valentía, no se arredra nunca, no tiene miedo de tratar de cuestiones difíciles o de enfrentarse a tribunales y esto le ha proporcionado algunos éxitos importantes personales, pero sobre todo ha permitido que algunas mujeres que han sido de alguna manera acompañadas por ella pues salieran bien paradas. Pues hoy estoy muy contenta de tenerla hoy con nosotros y bueno, pues ella nos va a contar cuál es el tema del que va a tratar y cuál es la perspectiva que ha adoptado para abordarlo. Quiero dar las gracias también a Kenia por su excelente intervención. Es verdad que el tema de la salud mental no es desconocido, pero no es de los más tratados ni muchísimo menos. Hay que tener en cuenta que el tema de la salud mental, por ejemplo, en España no está resuelto ni para los españoles, ¿eh? O sea que, desgraciadamente,
el migrante llega siempre como después. Es persona, igual que el ciudadano. No tendría que haber diferencia entre unos y otros, o entre unas personas y otras, pero ciertamente el migrante siempre se le atiende como después de que los problemas nacionales han sido más tratados. Pues bien, el tema de la salud mental es un tema que en España tiene mucho camino por delante y que tenemos que tratar y que plantear en los momentos en que difundimos conocimiento desde las universidades y desde Radio Universidad. Creo que Radio Universidad está haciendo en este momento un servicio al plantear estas cuestiones. Muchas gracias, Kenia. A ti también. Voy a dejar ahora la palabra a Silvia Pérola. Olá, boa tarde. Eu vou falar em português, porque meu espanhol não é recomendável. Eu estou com um problema aqui em casa exatamente de violência de gênero e estou vendo aqui a minha filha gritando e tentando sinalizar com meu vizinho, né? E aí hoje a gente estava falando muito dessa questão de ser uma casa de mulheres e de como a gente não é respeitada pelo vizinho, pelos prestadores de serviço. Eu já cheguei ao ponto de ter umas questões aqui com o meu telhado. Hans, can you please ask Maria to stop to talk because I'm speaking now, please? Yeah. I'm asking help to my husband because I have the problem and my... Estou falando inglês porque fiquei nervosa. Estou falando inglês aqui porque fiquei nervosa com a situação. Um vizinho que eu tenho aqui que é problemático e realmente a gente percebe que essa violência tem muito a ver por ser uma casa de mulheres. Então, eu falava da questão do telhado e o prestador de serviço falou assim, vai chamar seu marido. Eu falei, não tem marido aqui, então chama um filho, chama um homem. Então, acho que esse é um bom começo, né? E o meu tema é o perfil da vítima e o paradoxo da imagem. Então, eu vou começar contando, quando eu fui para Salamanca, e vi a professora Esther, eu fiquei muito impressionada. Uma mulher linda, de uma sabedoria impressionante, de uma jovialidade, de uma energia que eu fiquei cansada de ver. E eu fiquei totalmente encantada. Imediatamente, como a muitos, ela virou uma referência para mim. Então, eu digo isso para, em nome da professora Esther, saudar todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres que não puderam estar, todas as mulheres que foram silenciadas, principalmente aquelas que pavimentaram este caminho para a gente poder estar aqui, e por todas, Olympe de Gouges, que por sugerir uma declaração do direito das mulheres foi a guilhotina. Então, quando a gente fala, então, novamente sobre o meu tema, o perfil da vítima e o paradoxo da imagem, eu queria começar falando da imagem. Então, contextualizar essa imagem é pensar no visual do que essa mulher, a Maria Esther Quinteiro, me passa, né? Do sensorial, do seu cheiro, do tátil, do comportamental, né? Como ela se comporta, modos de educação e do que ela comunica, né? E a minha antecessora, as minhas antecessoras, que brilhantemente falaram, me trouxeram mais subsídios. Então, minha antecessora falou da vulnerabilidade, né? Então, todos esses aspectos compõem a imagem. Mas eu queria dizer que tudo é dentro de um aspecto da interpretação. Então, quando vocês olham para mim, Pérola, hoje, a minha imagem, o que a minha imagem comunica, a gente poderia fazer uma pergunta. Eu tenho cara de vítima pela imagem que eu estou projetando. Então, muitas vezes, essa imagem que se compõe por todos esses aspectos que eu coloquei, e gostei muito da fala da minha antecessora, quando ela fala da vulnerabilidade, uma criança tem cara de vítima, tem perfil de vítima. Então, aqui no nosso país, um bebê de 2 meses foi estuprado por seu próprio pai. É uma notícia assim, recente. Então, a gente vai construir essa reflexão. E quem é a vítima? Porque uma vítima precisa ser protegida. Então, eu preciso traçar esse perfil para que eu possa proteger essa vítima. E, na verdade, para que a gente não consegue traçar esse perfil de vítima.
Esse fórum que a doutora Inês, que me antecedeu, perdão, eu continuo nervosa com a história aqui, eu peço perdão, do Fórum de Segurança, eles traçaram um perfil da vítima, né? Então, a minha conclusão é de que a gente não consegue traçar um perfil da vítima. Eu posso dizer o seguinte, que toda mulher é uma vítima. Qualquer ser com uma vagina é um alvo e nenhuma está salva. Então, eu posso fazer essa generalização, mas lógico que para aplicação, implementação de políticas públicas de proteção, a gente precisa traçar metodologicamente, academicamente, um perfil de vítima. E agora eu peço licença também para compartilhar uma tela. Posso fazer isso, professora Helena? Posso, né? Então, nós vamos aqui, eu vou me apoiar aqui. Já está compartilhando? Sim. Então, aqui, primeiramente, essa grande interrogação, eu não vou falar de números, nós temos esse estudo do fórum, né? Porque as estatísticas, na verdade, elas não revelam este número de vítimas. Veja bem, eu sou Pérola, eu sou uma sobrevivente da violência de gênero, da violência contra a mulher. Eu não fiz a denúncia. Eu não fui à polícia, porque no dia que eu peguei o carro, meus filhos me ligaram e não queriam o pai preso. Então, primeiramente, a gente não tem um número exato, isso para dizer que essas estatísticas absurdas, e eu fico me questionando se a gente tem alguma coisa para comemorar. Eu me questiono muito. Então, este fórum a que a professora Inês se referiu, aqui no Brasil, ano passado, 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio. Isso dá uma mulher assediada a cada segundo. 18,6 milhões sofreram algum tipo de agressão. Isso dá 51 mil por dia. E assédio sexual, uma mulher por mês. A Espanha também, no final do ano passado, teve um registro absurdo de feminicídio. Aqui em Brasília, Distrito Federal, onde eu resido, até 2 de março, foram mortas 8 mulheres. Uma de 18 anos foi morta a pancadas. Ela apanhou até morrer. Então, eu trago alguns relatos. A Argentina, nenhuma menos, desses movimentos que foram se construindo, e peço desculpas à Espanha por esse caso clássico, já estou sem estar querendo prejulgar, sendo uma jurista que sou, não deveria nem talvez usar essa frase, mas as evidências conduzem a este histórico absurdo do jogador Daniel e muitos boleiros envolvidos nessa situação de violência, de estupro contra a mulher, e que está preso na Espanha. E aí eu cito e parabenizo também a Espanha por essa legislação super avançada que a gente não tem no Brasil, da necessidade do consentimento, que realmente haja o consentimento, né? Então, houve todo esse movimento. Isso para dizer da importância da mobilização, de que nós estejamos fazendo esse evento, que nós nos mobilizemos. Esse filme é uma série, aliás, da Netflix, que traz uma história real de uma vítima de estupro que ficou anos sendo desacreditada, por isso que é inacreditável, e só anos depois, pelo interesse de 2 investigadoras, que a verdade veio à tona. Então, eu vou passar aqui um pouquinho, a gente tem a banalização da violência, a pandemia acirrou muito essa questão, e aqui nós temos 2 imagens, então, novamente lembrando aí o meu tema, né, que é o perfil da vítima, o paradoxo da imagem. Quem tem mais cara de vítima dessas 2 imagens? Então, eu gostaria de falar para vocês que a imagem aqui da minha tela, essa moça de vermelho, é a Lorena Alves, é uma periodista peruana que foi vítima de violência doméstica pelo companheiro e que foi totalmente desacreditada porque ela não tem cara de vítima. Não basta ser vítima, tem que parecer vítima. E a outra é a Luca Dias, uma jornalista brasileira que foi agredida também pelo seu namorado. Dessas 2, quem tem mais cara de vítima? Então, a gente tem a Maria da Penha, que originou a lei, também a doutora Inês falou, que teve 2 tentativas de
agora feminicídio, né? Ela levou um tiro e depois tetraplégica, quando retornou do hospital, em tratamento, o marido tentou eletrocutá-la na banheira. E a Britney Spears também, violência, e aqui faço um parênteses, violência de todos os lados, inclusive do pai. Porque a violência, e aí a gente precisa falar o que é violência. Porque muitas mulheres não se colocam neste lugar. E aí tem muito a ver com o tema deste grupo de que a professora falou. O que é a violência? Então, a gente não vê como violência a indiferença. Então, às vezes, uma mulher que concluiu a sua tese de doutorado e o marido que não falou, nem está nem sabendo. Ele nem foi, nem cumprimenta, e que vive numa inveja danada com a ascensão da mulher. Isso é uma violência. A violência contra a Paola Oliveira, uma atriz que no carnaval agora desfilou, sambou muito bem, e a única imagem que viram é que ela estava gorda. Então, a traição é uma violência. E então a gente também precisa trazer essa reflexão sobre o que seja violência. Então, aqui, novamente, a Lei Maria da Penha, e também já vou fazer um questionamento. Por que a Espanha e o Brasil têm leis tão avançadas e o número de feminicídios só cresce? Eu vou colocar esse questionamento para depois arriscar uma resposta a partir da minha experiência pessoal e da experiência deste grupo. Então, quem tem cara de vítima aqui? Então, a Anabela Esteves, uma espanhola, faz um trabalho belíssimo, ela tem uma história incrível, tem um TED no YouTube, ela fundou a Fundação Anabela e ajuda muitas mulheres vítimas de violência. A história dela é muito interessante, a Rihanna também vítima de violência, e todas essas celebridades que eu estou passando aqui na tela de vocês foram vítimas de violência. Então, que imagem poderá estar protegida desta violência? Essa é a minha indagação. Como é que eu vou proteger essa vítima se eu não consigo tratar? Porque se você é bonita, você sofre violência. Se você é negra, também. Se você é branca, também. Se você é rica, também. Então, essa é a minha indagação, por isso que virou uma tese de doutorado, eu conversei com a professora Esther, para que a gente consiga chegar a alguma ideia no final, né? Bom, esse caso é um caso emblemático de como a imagem ela não protege, ela não fixa um padrão de vítima. Isso virou uma legislação no nosso país. A gente precisou, no nosso país, de uma legislação para dizer que a depoente, a testemunha, quando ela é mulher, ela precisa ser respeitada. Porque esta moça, ela provocou o judiciário, acusando, né, o André de Camargo de estupro, e durante o julgamento ela foi brutalmente violentada, brutalmente desrespeitada pelo advogado de defesa, que dizia que ela não tinha cara de vítima por causa das fotos dela no Instagram, porque ela fazia biquinho, por causa disso. Para de chorar, você não é nenhuma coitadinha, não. E ela implorava por respeito. E uma corte de homens, e aí aqui a gente já fala da violência no judiciário, é impressionante. Eu, como advogada, desde que eu nasci, eu sou assédio. Acho que desde o útero, eu acho que lá no exame, lá, eu já estava sofrendo assédio sexual. Então, eu já sofri. Quantas vezes entrei numa audiência e o ministro falou, nossa, que pernas. E aí você vai falar o quê? No ambiente fechado, defendendo o processo. E ele foi absolvido nesse caso. Mas isso virou a lei Mariana Ferrer, porque agora, é impressionante, a gente tem que criar uma lei para dizer, ó, me respeite, que era o que ela implorava. E aí nós temos várias histórias também que eu vou passar, de mulheres que foram vítimas, eu não vou ler. Bueno, vamos a tener una pequeña interrupción en esta grabación que estamos haciendo, que también estamos emitiendo en directo para la radio de la Universidad de Salamanca, así que vamos a continuar hablando hasta que se incorpora de nuevo a esa brillante exposición que nos están haciendo desde Brasil sobre ese tema de la imagen, de la violencia de género, el caso de muchas mujeres. Bueno, y ya está con nosotros de nuevo Silvia Pérola, que habrá ido a atender pues algo de urgente. Silvia, te escuchamos de nuevo. Pido perdão, porque estou tendo um caso aqui de violência, porque meu vizinho, pela segunda vez, ele corta uma planta que está
que está na grade, e agora ele está com alicate tentando ferir a Maria, mas eu estou mais preocupada com ele do que com a Maria. ¿Quieres cortar? Ele corta uma planta que passa para a grade dele. Então ele corta. Oye, te hemos oído, creo que todo lo que has dicho es importante y tienes un asunto en casa que me parece vital que atiendas. Desde luego. Yo creo que lo podemos dejar donde está. Yo haré algún pequeño comentario si os parece y damos paso. ¿Tú qué dices, Silvia? Sim, eu vou concluir, falta pouco tempo, peço perdão, mas eu acho que nada é por acaso, né? Nada é por acaso, porque acho que se meu ex-marido estivesse em casa, isso não estaria acontecendo. Eu acho que é um bom tema, mas eu vou concluir, e vou concluir trazendo uma história também que foi muito divulgada aqui, e falando um pouquinho da violência institucional. Eu vou até não vou voltar aos slides. No Brasil, a gente teve durante 4 anos um período em que a violência contra a mulher cresceu imensamente. Nós tivemos, e eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu, que foi muito divulgado. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi a uma cidade aqui próximo, São Sebastião, e lá havia imigrantes venezuelanas. E aí ele parou e disse que essas meninas tinham tomado banho, estavam arrumadas, e o que elas estariam fazendo? Mulher de banho tomado, arrumada, elas devem estar querendo fazer algum programa. Em português, fazer algum programa é se prostituir, né? E ele disse que pintou um clima e que ele entrou na casa. Então, esse mesmo chefe de governo foi quem também disse a uma mulher que só não a estuprava porque ela era feia. E que uma mulher merece ganhar menos porque engravida. E outras barbaridades. Então, nós vivemos no Brasil, isso é muito pontual, durante muito tempo um machismo institucional. E eu acho que não é por acaso que o número de feminicídios aumentou muito, porque há como que uma autorização para isso. Então, agora, ontem, no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, nós tivemos boas novidades, o 180 resgatado, né? Então, assim, pedindo mil desculpas pelo episódio, eu queria encerrar minha fala fazendo essa reflexão, realmente, e concluindo com essa pergunta. Por que uma mulher continua numa situação de violência? Por que apesar de a gente ter muitos instrumentos, como o 180, a Lei Maria da Penha, a gente tem ainda um número, não é que foram revelados, é que continuam aumentados e nem são contabilizados. Então, o grande trabalho, e eu digo por experiência própria, eu fiquei 14 anos. Primeira resposta que eu me daria é que essa mulher ela não se reconhece nessa situação de violência. Ela não se reconhece, e eu acho que a gente precisa falar disso, e não há uma rede de apoio eficaz. Ninguém para aqui para salvar a Maria. Ela está gritando há muito tempo. Nenhum vizinho liga para dar um apoio. Essa rede de apoio ela é frágil no estado, no estado, como eu revelei, mas ela é frágil mesmo a família. É uma reflexão que eu coloco. A outra coisa, porque ela acha que ama demais. E o oposto do amor não é o ódio, é o medo. E, na verdade, ela tem medo demais. Eu tinha medo de morrer, porque eu era ameaçada de morte. Então, eu acho que há outro lugar para ser trabalhado. É um apoio a essa mulher de que ela tenha um autorreconhecimento, autossustentação, a partir da identificação, como foi colocado aqui, da sua vulnerabilidade, que tem a ver com o seu histórico, e que ela possa se fortalecer e dizer não. É isso, gente. Obrigada. Peço desculpas, me desestabilizei aqui. E agora eu termino. A menina parou de gritar. Pois eu vou ver lá o que aqui. Suerte. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, Esther, nos presentas ya la última invitada de hoy, que la tienes ahí en el estudio, que nos comentabas que es odontóloga
y que creo que nos va a hablar. El tema que trae tiene que ver con enfermedades transmisibles, con el VIH y los derechos de las mujeres. Se trata de Regina Viana Brizolara, yo la tengo aquí al ladito, o sea, aquí, desde aquí como a 4 o 5 metros, pero ella está en el estudio de la radio, así que si quieres añadir algo más, Esther, y si no, Sí. enseguida empezamos a escuchar a Regina. Ya la presentamos. En este momento lo interesante de ella es primero que tiene un buen conocimiento del tema de salud también y también tiene un conocimiento burocrático, es decir, es una funcionaria que es muy buena conocedora de las enfermedades de transmisión sexual y que ha trabajado la temática. Ayer yo estaba con Kenia y con ella tomando un café después de la sesión de la radio y la verdad pude comprobar que es muy buena conocedora, es una excelente conocedora de los temas de género, tiene una preparación extraordinaria y por eso estoy muy feliz de que haya aceptado estar aquí y de que haya elegido nuestro programa de doctorado en Derechos Humanos del Centro de Estudios Brasileños de Derechos Humanos para matricularse y que se haya venido a España para realizar en España la investigación y que se haya incluso propuesto manejar mejor el español, que verán que no lo maneja mal, pero está en clases de español y ha tenido la generosidad, igual que Kenia, de hacer un esfuerzo muy grande para hablar en otro idioma. Yo confieso que cuando tengo que hablar en portugués siempre pido permiso, porque mi portugués me da vergüenza, siempre pido permiso para hablar en español. Alguna vez hago pedacitos en portugués y me siento muy apurada después. Bueno, pues ella va a intentar hacerlo en español. Muchas gracias, Regina. Nos va a hablar del VHS, ¿verdad? Y de la problemática que en torno a esta enfermedad hay con respecto a las mujeres. Okay, muchas gracias por la oportunidad de participar de esta actividad en la radio. En primer lugar, hablaré un poco sobre la lucha de la historia de los derechos humanos de las mujeres. Y en segundo lugar, voy a adentrar en el tema del VIH y su correlación con los derechos de las mujeres. El derecho de las mujeres es un tema importante y relevante en todo el mundo, ya que en muchas sociedades las mujeres han experimentado históricamente la discriminación y la exclusión en diferentes ámbitos de su vida. Es fundamental que las mujeres tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que los hombres para poder desarrollarse plenamente y contribuir al progreso de sus comunidades y países. Las mujeres y niñas constituyen la mitad de la población mundial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Ha habido grandes avances en los derechos humanos de las mujeres en los últimos 75 años, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estabeleció los derechos humanos fundamentales que debían protegerse en todo el mundo, sin distinción de género, por ejemplo, como ocurre hasta hoy con las mujeres. Y las mujeres tanto ejercieron influencia en la elaboración de la declaración y continúan liderando e impulsionando cambios sociales, los cuales han permitido a más personas disfrutar de sus derechos humanos. Y desde la aprobación de la declaración hasta hoy, las niñas y mujeres han disfrutado de cambios y avances importantes. Cada vez más mujeres están empoderadas y ocupan puestos de liderazgo, son elegidas para liderar gobiernos y ocupan cargos de responsabilidad. Aunque nos queda mucho camino por recorrer, ahora también hay más niñas que asisten y continúan sus estudios, que es muy importante. Y los derechos de las mujeres en general se refieren a leyes y normas y políticas que protegen y promueven la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Y estos derechos deben abarcar diversas áreas, como el acceso a la educación, la igualdad salarial y oportunidades en el mercado laboral, el acceso a servicios de salud, su relación con VIH, en especial los servicios de salud reproductiva, la protección contra la violencia de género también, tanto doméstica, en lugar de trabajo, en espacio digital, y el derecho de participar de la vida política y pública. La lucha por los derechos de las mujeres ha sido larga y difícil y ha sido
Já no século XIX, tivemos movimentos sufragistas e, a princípios do século XX, organizações feministas. E votar, por exemplo, que é um direito que hoje não se questiona, mas durante siglos as mulheres não puderam hacerlo. O primeiro país em conceder o direito de voto foi Nova Zelândia, em 1893, há 130 anos, não há tanto tempo. Pero os avanços não han ocorrido em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. O Brasil, por exemplo, reconheceu o sufrágio feminista quase 40 anos depois do primeiro país. Nos Estados Unidos, mulheres de raça negra não puderam votar até 1977. E na Arábia Saudita, somente em 2011, as mulheres obtiveram o direito ao voto. E me gostaria também destacar alguns documentos claves da história dos direitos das mulheres que são importantes na luta contra o VIH também. A Carta das Nações Unidas, em 1945, que em seu documento fundacional das Nações Unidas estabelece em seu texto a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que apesar de não centrar especificamente em los direitos das mulheres, estabeleceu um marco importante para futuras convenções e tratados internacionais. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, de 1979, um marco fundamental para promover a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres em todo o mundo. Incluso estabelece obrigações específicas para combater a trata de mulheres e toda a forma de explotação sexual, incluída a prostituição. E por último, a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, celebrada em Beijing, China, em 1995, fundamental para a adoção de uma plataforma de ação com um plano global para, de fato, promover a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. E apesar de los marcos e dos logros que hemos obtido, a luta continua em todo o mundo e nos queda muito para lograr a igualdade de gênero. E este 8 de março de 2023, a ONU Mulheres, a Agência das Nações Unidas para a Igualdade, elegeu para a celebração do Dia Internacional o tema Por um Mundo Digital Inclusivo, Inovação e Tecnologia para a Igualdade de Gênero. As crescentes desigualdades ao redor do mundo são cada vez mais evidentes no contexto das habilidades digitais e elas as tecnologias uma brecha digital que deixa atrás as mulheres. Então, é necessário incorporar as mulheres à tecnologia para que tenhamos soluções mais criativas que satisfagam as necessidades das mulheres. A continuação, vou adentrar um pouco no tema do VIH. Como não sei a proximidade com o tema do VIH, todos que nos ouvem na rádio, é importante que esclareçamos que o vírus da imunodeficiência humana, VIH, é um vírus que ataca o sistema imunitário do corpo. Se as pessoas que vivem com VIH não se tratam, a evolução da enfermidade é que pode causar o síndrome de imunodeficiência adquirida, a SIDA. Não há, na atualidade, uma cura eficaz, assim que uma vez que se contrai o vírus, se lo tiene por toda a vida. Sin embargo, com a atenção médica adequada, se pode controlar, suprimir a carga viral e detener sua transmissão nas comunidades. As pessoas que vivem com VIH que recebem tratamento eficaz com antirretrovirais podem ter uma vida larga e saudável e normal como todas as outras. E o VIH é um importante desafio de saúde global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Desde o começo da epidemia mundial de VIH-Sida, em 1981, 709,3 milhões de pessoas contraíram a infecção e 36 milhões de pessoas faleceram a causa de enfermidades relacionadas com o SIDA. E de acordo com a última hoja informativa da ONU-SIDA, com dados de 2020, 37,7 milhões de pessoas viviam com VIH em todo o mundo. 36 milhões de adultos
1.7 millones de niños hasta 14 años, pero 84% de las personas que vivían con VIH conocían su estado serológico con respecto al virus y 73% tenían acceso a terapia antirretroviral. E aunque sea uma enfermidade prevenível e tratável, 680 mil pessoas faleceram a causa de enfermidades relacionadas com SIDA em 2020, muitas pessoas. E quanto ao VIH em las mulheres e niñas, em 2020, 53% de todas as pessoas que vivem com VIH são mulheres e niñas. E 79% das mulheres adultas maiores de 15 anos tiveram acesso ao tratamento. E é desigual em todo o mundo, depende da região, a proporção é menor. E 85% das mulheres embaraçadas que viviam com VIH tiveram acesso a medicamentos antirretrovirais para evitar a transmissão do VIH a seus filhos. Chamamos de transmissão vertical de madre para seus filhos. E cada semana, ao redor de 5 mil mulheres jovens entre 15 e 24 anos contraem a infecção. E mais de um terço das mulheres de todo o mundo ha sofrido violência física ou sexual dentro da pareja ou violência sexual fora também da pareja em algum momento de sua vida. Em algumas regiões, a probabilidade de contrair a infecção por VIH é 1.5 vezes maior em caso de mulheres que han sofrido violência física ou sexual dentro da pareja com respeito àquelas que não han sofrido esse tipo de violência. Então, temos que poner atenção para a violência de gênero. Em alguns lugares, a situação das mulheres é pior, como na África subsaariana, onde a situação das mulheres e niñas, por exemplo, as mulheres e niñas representam 63% do total de novas infecções por VIH em 2020 e 6 em cada 7 novas infecções em adolescentes entre 15 e 19 anos afetam niñas. E as mulheres jovens entre 15 e 24 anos também têm doble de possibilidade de viver com VIH que os homens. E quanto aos direitos humanos das mulheres e SIDA, a falta de respeito por os direitos humanos está estreitamente relacionada com a propagação e exacerbação do impacto da enfermidade em todo o mundo. A desigualdade de gênero contribui com a propagação do VIH entre as mulheres. Pode aumentar as taxas de infecção, reduzir a capacidade das mulheres e niñas para hacer frente à epidemia, puesto que têm menos informações sobre o VIH e menos recursos para pôr em prática medidas preventivas. Também se encontram impedimentos na hora de negociar práticas seguras de sexo mais seguro devido às dinâmicas de poder desiguais a respeito aos homens. E a violência sexual acrescenta o risco de transmissão do VIH. Outra situação importante em que os dados disponíveis todavia parecem indicar que o matrimônio pode ser fator de risco importante, especialmente para jovens e niñas. Então, matrimônios e uniões infantis tempranas e forçadas, as jovens e niñas estão expostas a fatores de risco de infecção por VIH. E muitas mulheres que vivem com VIH também lutam contra o estigma e a exclusão, que se ven agravadas por la falta de direitos. Em alguns lugares, as mulheres viúvas a causa do SIDA ou que vivem com VIH podem ver-se obrigadas a hacer frente a litígios sobre a propriedade com suas famílias políticas, que se complicam por seu limitado acesso à justiça para defender seus direitos. Em muitos países, independentemente se a mulher vive ou não com VIH, geralmente também assumem uma carga desproporcionada do cuidado de pessoas que o padecem ou que estão morrendo de SIDA, además de atender as huérfanas e os huérfanos sobreviventes.
Isto, a su vez, pode reduzir suas perspectivas de desfrutar de educação e emprego, porque necessitam fazer esses cuidados. E quais seriam as soluções para a ação para controlar e interromper a transmissão do VIH-Sida entre as mulheres e meninas? Pensei um pouco. Penso que os governos e a sociedade, ambos necessitam apoiar e desenvolver políticas, programas e estratégias que respeitem os acordos da comunidade internacional, como a declaração política sobre o VIH-Sida, que estabelece um marco global para a prevenção e controle da enfermidade, e também enfoca na promoção da igualdade de gênero, a redução da vulnerabilidade das mulheres e a proteção dos direitos humanos das pessoas que vivem com VIH. Temos também que perseguir a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Plataforma de Ação de Beijing e também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial, para lograr os ODS, que é uma tarefa conjunta da sociedade e dos governos. O ODS número 5, em particular, se enfoca na igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres, e o ODS 3 se enfoca em garantizar uma vida sana e promover o bem-estar de todos e todas, em todas as idades. E uma de suas metas é poner fim à epidemia de VIH-Sida em 2030. Os países devem apoiar-se mutuamente, trabalhar em conjunto, compartilhando informação, conhecimento, recursos e experiência técnica para lograr a prevenção e controle do VIH e promover também a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. É fundamental garantizar a promoção da igualdade, que a promoção da igualdade de gênero seja uma parte essencial da ação mundial contra o VIH-Sida. Do mesmo modo, combater todas as formas de estigma e discriminação, incluindo as que são dirigidas às mulheres e que les impedem aceder à atenção à saúde. Igualmente, valorar iniciativas que abordam as interrelações entre o VIH e a violência contra as mulheres, impulsionar o acesso à justiça no contexto do VIH. Del mesmo modo, é necessário eliminar as barreiras que enfrentam as mulheres em la proteção de sua própria saúde e de suas comunidades, meio ao desemprego, custos de atenção médica, presença de notícias falsas, informações errôneas sobre a doença que dificultam mais tratar-se. E também involucrar as comunidades afetadas, promover políticas públicas que deem maior voz para as mulheres que vivem com VIH e que integrem a perspectiva de igualdade de gênero e os direitos das mulheres. Também políticas que fomentem liderazgo e participação das mulheres em todas as decisões e medidas necessárias para reaccionar ante a epidemia de VIH. É obrigatório promover estratégias relacionadas diretamente com os fatores que impulsionam a epidemia, como a violência contra as mulheres, que já falamos um pouco hoje, a negociação dos direitos legais e a participação limitada das mulheres na tomada de decisão. Por fim, enfatizo que é fundamental empoderar todas as mulheres e meninas e garantizar seus direitos para que possam proteger-se contra a infecção por VIH, superar o estigma e aceder gratuitamente também às mensagens, provas de detecção, à atenção para tratamento e a toda a ajuda que necessitar. Graças por sua atenção. Penso que era essa a mensagem principal. Muchas gracias. No se te oye, Elena. Elena. Quito el micro para que no interfiera, para no generar ruido, pero qué situación tan dramática, ¿no? Que tienen que estar atravesando muchas de esas mujeres, auténticas parias, ¿no? Aparte de padecer la enfermedad, auténticas parias, ¿no? Es tremendo, desde luego, es tremendo. Bien, yo creo que hemos llegado al final, ¿verdad?, de este evento, que nos presenta una serie de recortes de problemas puntuales de las mujeres. Entre los millones de problemas que tienen,
pues hemos visto incluso en directo uno. Por desgracia, estoy muy preocupada por Silvia, ahora la voy a llamar a ver cómo ha terminado su incidente en su casa con el vecino. Y quiero agradecer a todas las personas que han intervenido, el esfuerzo que han hecho, a las que manejan habitualmente el portugués, su esfuerzo para hablar en español, y a las que han hablado en portugués, decirles que yo todo lo que organizo siempre es bilingüe, y la capacidad de comunicarnos personas de habla portuguesa y de habla española debería ser bastante fluida y bastante fácil, puesto que son idiomas hermanos que es bastante fácil de entender, aunque en España, incluso en la frontera, no siempre se entiende bien el portugués. Los portugueses entienden mejor el español que a la inversa. Pero eso es por razones lingüísticas, no es por razones de mala intención de los españoles de no comprender, que a veces se les acusa que no quieren, y no es que no quieran, es que es más fácil pasar del portugués al español que a la inversa. Bien, mi gratitud sobre todo y siempre a Elena Villegas, que dispone de muy poco tiempo para ella misma y siempre hace el esfuerzo para estar con nosotros y para respaldarnos, incluso en eventos como este de hoy, que era un poco complejo porque tenía unas características especiales. Y muchas gracias al joven que tenemos enfrente ahí dando las horas. Alejandro, se llama Alejandro. Como la chica que estaba antes también, estos estudiantes que están en formación en la radio, que son tan importantes para su buen funcionamiento. Quiero darles las gracias también a ellos porque nos han ayudado mucho. Nada más, creo que son tantas las cuestiones pendientes y tantas las cosas que se me ocurren que no tendremos tiempo para resolverlos exactamente en este webinario, que tampoco es un webinario porque tiene unas características muy especiales, es un semipresencial en realidad. Nada más, espero que tengamos nuevas ocasiones de encontrarnos en la Reparu. Saben que aquellas personas que nos están escuchando y que quieran escuchar después con más calma, esto va a ser colgado en la red. Radio Universidad nos hace este servicio puesto que forma parte importantísima y crucial de la Reparu, y por tanto lo que hoy se dijo va a estar disponible para que todo el mundo escuche. Si alguien quiere el correo electrónico de alguna de las personas intervinientes, me lo pueden pedir y yo se lo daré con mucho gusto, puesto que esto no tiene un debate después, lo que hubiera podido ser enormemente interesante. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, a todas las profesoras, profesionales, técnicas, académicas que han estado hoy con nosotros. Muchas gracias sobre todo a Radio Universidad, que desarrolla una labor importantísima y que merece ser más reconocida. Claro que sabemos lo que está haciendo, pero que merece ser más reconocida cada vez.